Olá a todos, meu nome é Anderson, sou mediador do Polo de Angra e irei resolver a P2 de CF1 do período de 2015. Bom, nesse problema temos um caminhão rebocando uma caixa onde o cabo faz um ângulo de 30 graus sobre um plano inclinado, também de 30 graus. O caminhão está em movimento uniforme acelerado, com aceleração de 0,1 metro por segundo ao quadrado. Há atrito entre a superfície e a caixa. O problema pede para desprezar a resistência do ar e considerar a gravidade como de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui são os dados do problema. A massa, 200 kg, o ângulo, que o cabo faz com o caminhão, a aceleração do caminhão, a gravidade e o coeficiente de atrito. No item A, ele pede para representar todas as forças não desprezíveis sobre a caixa, que é o objeto de estudo. Então olha só, vamos lá. Temos a força que a Terra atrai os corpos, ou seja, a força peso. Temos a força normal perpendicular à superfície. A força de atrito oposta ao sentido do movimento. E temos a força tensão do cabo rígido, que forma um ângulo de 30 graus com plano inclinado. No item B, então, esse é o item A. No item B, pede para representar reações a todas as forças no item anterior. Para isso, nós utilizamos a terceira lei de Newton, que diz que toda ação exerce uma reação de mesma intensidade, módulo, mesma direção em sentidos opostos. As forças de ação-reação atuam em corpos diferentes. Temos a reação à força-peso, aqui na Terra. Temos a reação anormal sobre o plano inclinado. E a reação a força-reação do atrito também sobre o plano inclinado. A reação à tensão sobre o cabo rígido. Repare que os vetores das forças, da tensão, da normal, da força de atrito, possuem o mesmo comprimento, a mesma direção, mas com sentidos opostos. Agora vamos para a próxima questão. Aliás, vamos para o próximo item. Escreva a segunda lei de Newton para a caixa na notação vetorial e na notação em componentes. Então, o que é a segunda lei de Newton? A soma da força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Na notação vetorial, quais forças nós temos? Temos a força. Todas as forças estão sendo aplicadas na caixa. Temos a peso, a normal, a força de atrito, a tensão, que é igual a massa do bloco vezes a aceleração. Tem umas setinhas aqui que representam a grandeza vetorial. A massa não tem a seta em cima, que é uma grandeza escalar. As componentes, é a mesma forma, você vai representar essas forças sem a seta, e representar a direção. Direção X e direção Y. Vai ficar Px mais Nx mais Fat x mais
tensão de x é igual a massa vezes a aceleração de x. Então não tem as setas e representa, bota o x no índice que representa a direção. A mesma coisa na componente y. Py mais ny mais fat de y mais tensão de y é igual a massa vezes a aceleração de y. A massa não tem direção, né, porque é uma grandeza escalar. Então, o item D está aí, resposta. Notação vetorial, a componente x e a componente y. Agora, o item D, ele pede calcular todas as forças. Todas as forças que atuam sobre a caixa. Expresse cada uma dessas forças na notação vetorial. Lembra daquele desenho que a gente representou as forças não desprezíveis? Então, a gente vai representar as componentes dessas forças. Então, a componente x, né, da tensão, por exemplo, a gente vai projetar a tensão no eixo x. Basta fazer duas linhas verticais, né, passando pelo início e pelo fim aqui do vetor tensão. Representar aqui essa projeção. A mesma coisa, né, a projeção dessa tensão no eixo y. Você vai representar dois eixos horizontais. Posso aqui representar essa projeção fechando o triângulo. Agora, a força-peso também ela não está nem na direção x nem na direção y, ela está oblíqua. Então, você tem que representar as forças, as componentes das forças. A projeção dessa força-peso. Então, aqui eu tenho meu P de x, projeção do P na direção x, e a projeção do P na direção y, essa aqui. Esse P de x eu posso transladar, posso colocar ele nessa posição aqui, fechando um triângulo retângulo, formando um triângulo retângulo. Então, vamos calcular as forças. Primeiramente, as componentes da força-peso. Então, P de x é igual a massa vezes gravidade vezes cosseno de θ. Portanto, P de x, a massa é de 2.000 kg, gravidade 9,8 vezes o ângulo, né, do plano inclinado é 60 graus. Por que 60 graus? Porque o ângulo aqui, né, do plano inclinado é 30 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo reto de 90 graus. Então, né, 90 mais 30, 120. Para chegar a 180, 60. Esse ângulo corresponde a 60 graus. Repare que esse ângulo aqui é correspondente a esse ângulo, são iguais. Então, o ângulo aqui que faz com um P de x é 60 graus. É por isso que esse ângulo aqui, componente x do peso, é cosseno de 60. Agora, a componente y do peso, a gente vai fazer a mesma coisa, mas só que usando seno. Py é igual a mg vezes seno de θ. Py é igual a 2.000 vezes 9,8 vezes seno de 60 graus. Aí fazendo a conta os cálculos na calculadora, a componente x da força-peso é 9.800. Da componente y da força-peso, 16.974 newtons. Pode esquecer da unidade. Agora vamos resolver a componente x da normal. Repare que a normal está na direção do eixo y. Então a componente x
da normal é zero. Ok? Agora nós queremos determinar a componente y normal. A gente vai usar aquela relação que a gente encontrou no item anterior, que é da segunda lei de Newton, que é da somatória das forças igual a massa vezes aceleração. Então, pegar aqui, ó, P de y mais m de y mais φ de y mais tensão de y é igual a massa vezes aceleração de y. Quem é a força P de y? Aqui que a gente encontrou, menos 16.974 mais a normal de y nós não temos. Então, ny mais a força de atrito na direção y também é zero, pois a força de atrito está toda na direção x. Mais a tensão de y. A tensão de y, esse ângulo aqui é de 30, então vai ficar T seno de 30 graus. É igual a massa vezes aceleração. A aceleração de y é zero, pois não há movimento na vertical. Então vamos continuar aqui as contas, né? E aqui é negativo porque o P de y está no sentido oposto ao eixo y. Então, n de y igual a 16.974 menos 0,5t. Então, repare que não é possível calcular ainda o y, o n de y, pois aí a gente não temos o valor da tensão. Ok? Então, a gente vai usar essa relação aqui da componente x da segunda lei de Newton para determinar, para ajudar a determinar a normal na componente y. Então, quem é o P de x? P de x é menos 9.800. Mais normal de x é zero, porque a normal está toda na direção y, menos a φ, está no sentido oposto ao x. Vai ficar o que é φ? Aqui, no caso, o objeto tem movimento. Se o objeto tem movimento, então é força de atrito cinético. Então, a fórmula da φ é μ vezes normal. Então, o valor do μ é 0,8 vezes normal. Nós não temos ainda. Mas a tensão, a direção x, cosseno de 30, é igual a massa 2.000 vezes 0,1, que é a aceleração do caminhão. Bom, a gente vai continuar. Portanto, menos 9.800 menos 0,8n mais 0,87t é igual a 200. Portanto, menos 0,8n mais 0,87t é igual a mais 10.000. Vou chamar aqui de equação 2. E substituindo essa primeira equação, na equação 2, a gente temos, vou pegar essa primeira equação e substituir no lugar do n. Então vai ficar menos 0,8 vezes, parênteses, 16.974 menos 0,5t mais 0,87t é igual a mais 10.000. Aí fazendo aqui a distributiva, menos 13.579 mais 0,4t mais 0,87t é igual a mais 10.000. Aí eu quero isolar o t. Eu vou somar 0,4 mais 0,87. Eu vou pegar esse 13.579 e passar para o segundo membro, trocando o sinal para resolver essa conta. T3. 10.000 dividido por 0,4 mais 0,87. Então, T, resolvendo aqui, dá 23.579
dividido por 1,27. Resultado dessa divisão, T é igual a 18.566 newtons. Então, através do T, a gente vai determinar as componentes. A componente x é cosseno, a componente y é seno. Então, pegar esse valor, multiplicar, né? Tx é igual a 18.566 vezes o cosseno de 30. Portanto, Tx é igual a 16.079 newtons. Não pode esquecer da unidade, pessoal. Componente y vai pegar esse valor e multiplicar pelo seno de 30, devido à projeção do vetor no eixo y. Vai ficar 18.566 vezes seno de 30. Portanto, P de y é igual a 9.283 newtons. Então a gente encontrou a componente x da tensão e a componente y da tensão. Agora a gente vai encontrar a normal de y, que a gente, né, destaquei da normal de y. Aqui, né, vai pegar, né, o valor, né, da tensão. Então vai pegar 3, essa equação, e substituir na primeira equação. Vou pegar esse valor aqui vai ficar 16.974 menos 0,5 vezes 18.566. Fazendo essa conta na calculadora, né, científica, vai dar 7.691 newtons. Agora a gente vai encontrar a força de atrito na direção x. Então, Φ de x é igual a μ cinético vezes normal. Φ de x é igual, o valor do μ é 0,8, vezes a normal a gente determinou no item anterior, 7.691. Vezes 7.691, portanto, Φ de x é igual a menos 6.153. Esse menos é o fato da força, da componente x da força de atrito está no sentido oposto ao eixo y. A Φ de y é zero, porque a componente x, a força de atrito está toda na direção x. Então vai ser zero. Nem calcular. Só geometricamente já dá para perceber. Aliás, geometricamente dá para perceber esse resultado. Então agora, a próxima etapa, a gente vai expressar todas as forças na notação vetorial, que a gente encontrou nos itens no item anterior. Então, a representação na notação vetorial é essa aqui. P vetorial é igual a componente x na direção i chapéu, mais a componente y na direção j chapéu. Então, o i e o j são as direções. O p e o y são os módulos. E o sentido, né, se for positivo, vai estar no mesmo sentido da referência. Se for negativo, o sentido oposto à referência. Tá? Então, vamos lá. P é igual. P de x, a gente determinou, deu 9.800. I chapéu, direção I, na direção x, menos 16.974 J. E a unidade aqui, Newton. Então, lembrando, módulo, direção x é 9.800. Direção I chapéu. Módulo de direção y, 16.974. Direção j. O P de x está na direção oposto ao eixo x, porque o sentido está com sinal negativo. Da mesma forma, o P de y está no sentido oposto ao eixo y, está com sinal negativo. Não pode esquecer da unidade. Da mesma forma, normal, né? Então, normal é igual a 0 i chapéu mais 7.691 J Newton. Você pode deixar explícito aqui o 0 i chapéu ou representar dessa forma também. Normal é igual apenas mais 7.691 J Newton.
força de atrito. Vamos lá. Força de atrito, Fat vetorial, é igual a menos 6.153 e chapéu, mais 0J chapéu. Aí você pode, né, deixar, né, implícito ou explícito o zero. Fat é igual a menos 6.153 e chapéu. A T, tensão, T de X e chapéu, mais T de Y, J chapéu. T vetorial é igual a 16.079 e chapéu, mais 9.283 J chapéu. Unidade de Newton. Próximo etapa, né? Então ele pede para calcular as forças que atuam sobre a caixa. Para isso, iremos calcular o módulo de cada força, de cada uma delas. O módulo, né, a gente fez as componentes das forças, é obtido através da Teorema de Pitágoras. Então, vai pegar a componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado, somar e extrair a raiz. Então, P é igual a menos 9.800 ao quadrado, mais menos 16.974 ao quadrado. Fazendo esse cálculo na calculadora, vai dar 19.600. O mesmo para normal. 0 ao quadrado mais 7.691 ao quadrado é igual a 7.691. Aqui você pode, né? 0 ao quadrado é 0. Pode cortar o índice da raiz com o expoente. Dá 7.691. Fat é igual a raiz quadrada de menos 6.153 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual, né, corta o índice com o expoente, o índice da raiz com o expoente, 6.153 newtons. O mesmo para a tensão. Pega a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, extrai a raiz. Tensão é igual a 16.079 ao quadrado mais 9.283 ao quadrado. Fazendo esses cálculos na calculadora, dá 18.566 newtons. Então é isso.